Minas estava numa situação fiscal dramática, vocês conseguiram arrumar a situação fiscal e atacar problemas muito urgentes hoje no Brasil, que é a questão da segurança pública e principalmente a educação. Conta um pouco como foi um governador inexperiente que conseguiu fazer essa grande virada e você também, como secretário-geral que tinha sido vereador, mas também não tinha tido ainda uma experiência no executivo. Como é que foi esses neófitos chegarem numa máquina tão complexa como é o governo mineiro e fazer essa transformação? Douglas, você sabe que eu, quando ainda avaliava cursos de direito no país, fui ver a proposta de curso de direito da GV aqui em São Paulo e me pareceu estranho, porque a GV estava lançando um curso em que, por exemplo, administração, direito administrativo, era tratado na parte pública e privada ao mesmo tempo com os alunos. Eu fiquei olhando para aquilo, me causou uma certa estranheza. Eu fui olhar o resto do mundo e percebi que aqui no Brasil a gente tem um hábito ruim que a gente herdou da França de separar a administração pública de administração privada como se esses dois mundos fossem mundos separados. E, na verdade, administrar é administrar. É tomar a decisão difícil de onde aplicar recurso que não é suficiente para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. É assim que funciona dentro da empresa, é assim que funciona dentro da casa de um pai, de uma mãe de família, é assim que tem que funcionar no governo do Estado. Acho que o que o governador Romeu Zema e eu fizemos foi, na verdade, entrar para dentro do governo e perceber que não é diferente recuperar uma empresa em crise, uma casa em que as pessoas estão muito endividadas, ou recuperar as finanças do Estado, são, na verdade, o mesmo desafio. Se a gente pensar lá atrás, quando eu cheguei para fazer a transição de governo, eu chefiei a transição em 2018, e a gente foi fazer seleção dos secretários, para ao invés de dividir o espaço técnico do governo entre os partidos, a gente trazer as pessoas certas para as posições certas. E que até hoje a gente consegue ter um secretariado em que nenhum partido é dono de nenhuma pasta. Como é que isso fez diferença para a gente? Eu às vezes converso com outros governadores ou com outros secretários, eles acham que isso é só um discurso. E que, na verdade, a gente divide, mas a gente não fala. A gente não divide. E aí o dinheiro começa a dar, porque eu não vou gastar dinheiro onde não precisa, nem na direção que não precisa, porque toda a estratégia é unificada, não é uma questão de centralização, é uma questão de uniformização, para a gente andar todo mundo na mesma direção ao mesmo tempo. Com isso, em 3 anos, a gente pôs as contas em dia e conseguiu começar a voltar a fazer investimento para ter resultado em educação, ter resultado em saúde, ter resultado em segurança e também começar a ter resultado em infraestrutura. Não é uma coisa de outro mundo. É fazer o básico bem feito. A gente tem feito o básico bem feito em Minas Gerais nesses últimos 7 anos. Agora, o básico bem feito, além dessa qualidade de gestão que o governador Zema e que você também tinha, tem uma outra coisa importante. Como a vitória foi uma surpresa, não precisou fazer muitas coligações e não teve que lotear o governo. Só que agora a situação é outra. Você, na verdade, está numa situação que vai disputar o governo do Estado, sendo governador, e vai ter que criar uma aliança grande de partidos. Dessa vez, será que terá a mesma autonomia ou vai ter que negociar um pouco mais para poder acomodar num eventual mandato de Matheus Simões no governo de Minas? Me perguntaram no domingo, num almoço de família, o que eu achava que era a principal diferença entre o primeiro mandato do Zema e o segundo. E eu disse que certamente é o fato de a gente ter apoio na Assembleia. Nós hoje temos 52 deputados na Assembleia, quando a gente tinha 30 apenas no primeiro mandato. Então a gente tem a maioria da Assembleia. E aí perguntaram se isso era por conta da coligação que nós fizemos para a campanha. E claramente não é, porque o principal partido da minha base de apoio hoje, por tamanho, é o PSD, com 11 deputados. E chegando a 13 agora com as últimas 2 filiações. E o PSD não estava conosco na coligação, ao contrário, era o partido do nosso opositor, Calil, que foi derrotado no primeiro turno. Mas essa capacidade de construir é importante para a eleição. Então, eu estou num processo de construção. A vantagem é que, como nós passamos os primeiros 4 anos do mandato sem nenhuma participação de partidos dentro do governo, e no segundo mandato a gente conseguiu estabelecer uma forma de participação que não seja uma intrusão na tomada de decisão administrativa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar esse mesmo caminho. Até porque eu sou mais duro que o governador nisso. As pessoas já são... eu até tenho que combater essa fama minha de durão demais, que as pessoas às vezes ficam preocupadas. O que a gente decidiu? Que é muito importante, quando eu tenho um cargo regional, ouvir o deputado. Ele é que está na base, ele é que sabe. Então, eu tenho uma superintendência, uma diretoria local, uma coordenação. Eu faço o processo seletivo, que para a gente existe para todos esses processos. O Transforma Minas é um paradigma nacional em forma de selecionar a gente.
Mas na hora que eu tenho os últimos 3 nomes, é óbvio que eu ouço o deputado, é óbvio que eu ouço o prefeito. Isso valoriza a liderança local, por outro lado, me dá a segurança de que aquela pessoa é uma pessoa alinhada. Afinal de contas, a gente está ali para exercer o mandato que o governador foi eleito para exercer, eu tenho que ter gente alinhada na ponta. Mas eu não abro mão da cabeça técnica no comando das secretarias. Pra você ter ideia, Dávila, eu tenho 2 secretários que são políticos, dos 14. O secretário de governo, tem que ser mesmo, porque ele é quem lida com os deputados, e a secretária de Desenvolvimento Social, que é uma deputada licenciada do PL. Mas não é troca de espaço com o partido, tanto é que o PL em Minas Gerais, na Assembleia, tem uma parte grande da bancada que vota com o PT continuamente. É uma bancada PL vota com o PT? É uma coisa muito curiosa em Minas Gerais. Então, essa deputada está lá não é por conta do PL, porque o PL continua fazendo parte grande do PL, faz oposição ao governo Zema em Minas Gerais, votando sempre com os deputados do PT. Mas a deputada está lá. Por quê? Porque ela tem condição de entregar o que a gente precisa de desenvolvimento social, não tem relação com o partido. Inclusive, é uma pasta que normalmente o PL nem é muito afeito a ela, né? Que é a pasta de desenvolvimento social. Eu acho que isso é importante, a gente não separar feudalização, e não tem a ver com cargos, não. Isso tem a ver com gestão orçamentária. Se você entrega um naco do orçamento para um partido e fala, faça o que você quiser, por mais bem intencionado que o partido seja, você não vai conseguir avançar com as políticas públicas, porque algumas políticas minhas de desenvolvimento social conversam lá com a educação. E eu preciso que eles estejam sintonizados, conversam com a agricultura, por conta das famílias que produzem merenda para as minhas escolas. Então a gente vê que isso tudo é circular. Se a gente não tem uma orientação unificada, a gente perde energia. Isso eu não vou perder, não. Os partidos estão vindo, PP e União já vieram, já declararam apoio, o PSD está numa conversa muito avançada. Temos conversas com Podemos e Solidariedade já declararam, DC e PMN também, o Novo é que está liderando tudo isso. Vamos ter uma coligação grande sem abrir mão dos princípios que orientaram o governo Zema até aqui. Agora, você acabou de dar uma informação importante, que o PL parece que é um partido que está meio ali. Ele vai lançar candidato ou vai fazer parte da coligação Matheus Simões? O político mais importante de Minas Gerais hoje, pensando para o futuro, na minha opinião, é Nicolas Ferreira. Sim. Não é só pelo volume de votos de Nicolas, é pela voz que ele representa. E o Nicolas, para mim, então, é uma entidade separada dentro do PL. Tanto que eu trato com o PL, trato com o Valdemar, trato com o Domingos Sávio localmente, mas trato com o Nicolas em separado. Eu acho que o Nicolas merece um cuidado e um respeito, porque ele é muito jovem, muito importante dentro do Congresso, e ele representa um futuro para a direita no Brasil que a gente tem que zelar por ele. Do mesmo jeito que a esquerda zela pelo João Campos, nós da direita temos que zelar pelo Nicolas Ferreira, independentemente dos partidos. Nicolas, à parte, o PL em Minas se divide entre um grupo sindical muito forte, parte ligada à segurança pública, mas parte ligada aos servidores como um todo, que eu respeito, mas que tem pautas muito parecidas com as pautas da esquerda. Então é curioso que lá em Minas, normalmente, vou dar um exemplo concreto agora. Quando a gente começa a discutir alguns temas do Propag, é muito comum a gente ver a defesa do PL alinhada à defesa do PT em alguns temas. A gente tem trabalhado um deputado de cada vez, mostrando que a gente precisa lembrar que há uma divisão entre o liberalismo econômico e o estatismo que a gente tem que preservar nessa hora. E aí a gente consegue, ideologicamente, trazer o PL de volta. Mas é muito curioso. Lá em Minas, eu não acredito que o PL tenha candidato ao governo do Estado. O nome natural seria o de Nicolas, mas perder o Nicolas no Congresso custaria muito caro para o Brasil. A gente não pode fazer isso nesse momento, especialmente que a gente precisa de um Congresso mais forte, mais alinhado com o povo brasileiro. O risco talvez que exista Valdemar disse isso essa semana, de talvez lançar o Cleitinho como um candidato do PL em Minas. O Cleitinho não é do PL, o Cleitinho é do Republicanos. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Acho que o senador Cleitinho começou na política junto comigo, foi vereador ao mesmo tempo que eu. Ele também tem um perfil de parlamento, o perfil vocal. Diferente de Nicolas, que eu acho que vai fazer uma transição para o executivo em algum momento, não acho que esse é o caminho natural do Cleitinho. Não tenho conversado com ele para a gente tentar ter uma frente unificada. Isso não acontecendo, a gente não abre espaço para a esquerda de Lula ir para o segundo turno. Se a gente começar a dividir, pode ser que o Lula consiga colocar alguém no segundo turno e aí... Eu não queria dar palanque para Lula no segundo turno em Minas Gerais, queria que ele não tivesse como ir ao Estado. Vamos ver como é que vai andar.